Olá, turma! Eu sou a professora Geisa e na aula de hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre os sentidos e a forma como nós percebemos o mundo que nos cerca. Então, nós estamos o tempo todo sujeitos a informações como luz, odores, sabores, temperaturas, cores. Então, são muitas informações que estão ao nosso redor, no mundo ao nosso redor, e que o nosso corpo, o nosso cérebro interpreta, recebe essas informações, coleta essas informações e interpreta. Então, essas informações, elas são recebidas pelo nosso corpo através de estruturas que compõem o sistema sensorial. Quem são essas estruturas? São a língua, o nariz, o ouvido, os olhos, a nossa pele. São estruturas que percebem diferentes informações no mundo, no ambiente. Essas estruturas, nessas estruturas existem receptores localizados em regiões específicas e receptores específicos para cada tipo de informação que a gente vai receber. E essas informações, uma vez sendo recebida, elas são enviadas por nervos ao nosso cérebro, que vai interpretar essa informação, determinando cores, percebendo cores, odores, diferenciando cheiros e sabores, por exemplo. Para você entender melhor, vamos imaginar que eu tenho em minhas mãos uma laranja. Se eu tenho em minha mão uma laranja, eu consigo observar algumas características dela com os meus órgãos receptores, com o meu sistema sensorial. Por exemplo, os meus olhos conseguem observar o aspecto dessa laranja, a sua cor, seu tamanho. Eu consigo observar também com a minha mão, com a pele, com a minha mão, eu consigo observar a textura da casca, a textura da polpa, consigo perceber o tamanho, enfim. Com o meu nariz, eu consigo sentir o cheiro, porque moléculas dessa laranja são liberadas no ar e eu consigo sentir, o meu nariz consegue sentir o odor, o cheiro dessa laranja. Se eu colocar um pedaço dessa laranja na boca, eu consigo sentir o sabor que ela tem. Enfim, todos esses órgãos receptores conseguem pegar informações a respeito disso. E essas informações são enviadas para o cérebro e elas ainda são armazenadas. Então, mesmo sem eu ter mostrado para vocês uma laranja em minha mão, vocês conseguem lembrar o formato da laranja, a cor da laranja, o sabor que ela tem, tanto que se você provar alguma outra coisa que tenha o cheiro, o sabor parecido com o da laranja, você vai lembrar, isso aqui tem gosto de laranja, porque você tem essa memória, essa informação que você recebeu quando você experimentou laranja pela primeira vez, vai ficar armazenada em algum lugar do seu cérebro. Então, todas essas informações elas vão sendo armazenadas e você cria um banco de dados a respeito de tudo aquilo que você vê, ouve, e todas as sensações olfativas, gustativas que você vai tendo e percebendo do mundo, você vai guardando essas informações. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre os sentidos e sobre como a gente percebe no mundo, tanto na aula de hoje quanto na próxima aula nós vamos nos focar nesses sentidos. Mas na aula de hoje nós vamos aprender apenas a respeito da visão, beleza? Então, na aula de hoje vamos falar sobre
a visão. Então, a estrutura responsável por receber os estímulos visuais, os estímulos luminosos, são os nossos olhos. Eles que recebem a informação e, atrás dos olhos, existem nervos que vão enviar essas informações para o nosso cérebro, que vai entender que informação que ele está recebendo, tanto de cor, quanto de tamanho, aspecto e etc. Então, os olhos eles ficam alojados no crânio facial, em cavidades que são chamadas de órbitas oculares. Existem também outras estruturas relacionadas a ele, como as pálpebras, os cílios, e até mesmo a sobrancelha, que está ali próximo dos olhos e protegem os nossos olhos, né? Tanto as pálpebras como os cílios, quanto as sobrancelhas, eles ajudam a evitar a entrada de qualquer partícula estranha no nosso olho. As pálpebras também ajudam a espalhar a lágrima, que é produzida por uma glândula lacrimal, que está aqui mais ou menos nessa parte acima do olho. Vocês conseguem observar aqui, olha, uma estrutura. Essa aqui é a glândula lacrimal, é ela que produz a lágrima. A lágrima ela tem a função de lubrificar e limpar o nosso olho, e ela também tem uma substância que destrói alguns tipos de bactérias. Junto do olho também existe, além da glândula lacrimal, uma outra estrutura que seria um ducto lacrimal, que está aqui, ó, nessa região aqui. Ele se conecta com a cavidade nasal. Essa estrutura aqui, ela serve para recolher o excesso de lágrimas. Então, quando a gente chora, quando o nosso olho enche de lágrimas, aquele excesso, o excesso de lágrima, ele é recolhido aqui por esses ductos e vão para a cavidade nasal. Por isso que, geralmente, quando a gente chora, o nosso nariz escorre, a gente fica com o nariz escorrendo. Aquele líquido que está saindo do nosso nariz, da cavidade nasal, ele é o excesso de lágrimas que foi produzido, muita lágrima, e aí uma parte escorre pelos olhos, né, pelo rosto, e uma outra parte acaba entrando nesses ductos e indo para a cavidade nasal, tá? Esse excesso de lágrimas. Na estrutura do olho, nós temos o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos a estrutura do olho. Nós temos, mostrando daqui, essa parte do branco, que chama de branco do olho, ela na verdade se chama esclera, ok? Todo o bulbo, todo o olho, essa parte redonda do olho, né? A estrutura toda do olho era chamada de bulbo ocular. Então, todo esse bulbo ocular, ele é revestido pela esclera, que é essa parte branca do olho. O olho também tem essa estrutura colorida, que é chamada de íris. Esse pontinho escuro aqui no meio do olho é chamado de pupila. Atrás da pupila existe uma estrutura chamada de cristalino. Ela é como se fosse uma lente, tá? Cristalino. O cristalino ele está ligado aqui a alguns músculos, que é chamado de corpo ciliar, mas eles são os músculos que vão esticar ou afinar o cristalino. Eu vou explicar mais a respeito dele para vocês. O globo ocular ele é preenchido por um líquido chamado humor vítreo,
E no fundo aqui do olho nós temos a pupila, uma membrana aqui, olha, perdão, a retina. Essa membrana branca, amarela aqui no fundo, ela é chamada de retina. É nela que a imagem vai se formar no olho, ok? E ligado à retina, nós temos o nervo óptico, que vai levar informação para o cérebro. Então, quando a luz entra pelo olho, a imagem se forma na retina e essa informação é enviada para o cérebro em forma de impulsos nervosos, impulsos elétricos, por esse nervo óptico, beleza? Uma coisa interessante a respeito de como a luz, como a gente consegue ver, é que, lembra que eu falei que a pupila, olha, ela é essa estrutura aqui, olha, que é uma abertura. A pupila ela é uma abertura que permite que a gente consiga, que a luz entre no nosso olho. A gente vê os objetos porque a luz reflete sobre eles. Então, se eu tenho um objeto que eu estou vendo ele, porque a luz está refletindo, batendo nele e chegando até os meus olhos. A luz, então, ela entra por essa abertura chamada pupila, ela atravessa o cristalino, atravessa o movítreo e vai ser projetada aqui no fundo do olho, na retina. A pupila, então, é quem controla a quantidade de luz que vai entrar no olho. Então, olha, ela tem essa capacidade de dilatar. Quando há uma grande quantidade de luz no ambiente, a nossa pupila fica pequenininha, ela se fecha um pouco, porque se entrar muita luminosidade no nosso olho, pode causar algum dano. Então, quando está muito claro, nossa pupila fica um pouquinho mais fechada para controlar a quantidade de luz que entra no olho. Mas quando o ambiente está mais escuro, a nossa pupila dilata, ela aumenta de tamanho para tentar captar o máximo de luz que ela puder, já que a luz é pouca no ambiente. É por isso que a gente, quando você está num ambiente escuro, com as luzes apagadas, e de repente alguém liga a luz, você sente um desconforto nos olhos, a cabeça pode até doer. Por quê? Porque quando o ambiente está escuro e você está de olhos abertos, a sua pupila está muito dilatada, está muito aberta, tentando captar alguma luz. E aí, se de repente há uma grande incidência de luz, acende uma lâmpada, sua pupila está dilatada, entra muita luz no seu olho, então dá aquele desconforto. Okay? Então, a pupila ela é essa abertura que controla a quantidade de luz que vai entrar dentro do seu olho. E como funciona a visão afinal? Então, tudo que a gente vê, na verdade, a gente vê porque tem luz. Então, o que vai nos permitir enxergar os objetos são os raios luminosos que estão partindo desses objetos, seja um objeto que está emitindo luz própria, seja um objeto que está refletindo a uma luz que ele esteja recebendo. Mas ele está emitindo ali ou refletindo uma luz que vai entrar, esses raios luminosos vão entrar no nosso olho. Como funciona isso aqui? Então, eu tenho aqui um objeto, a luz que está emitindo vai passar pela córnea, que é uma membrana que reveste o olho, vai passar pela córnea e vai sofrer um primeiro desvio. Quando ela entra pela pupila, ela passa pelo cristalino, e o cristalino faz com que essa luz sofra um desvio. Então, olha, aqui tem um outro raio entrando aqui, olha, e ela sofreu um outro desvio. Por ela ter sofrido um desvio dentro do olho, então, tá vendo que a parte de baixo, que tá vindo de baixo da árvorezinha, ela foi parar aqui para cima, e a parte de cima foi parar aqui embaixo. Isso fez com que, na retina, a imagem seja projetada de cabeça para baixo.
Então, dentro do nosso olho, essa imagem que a gente vê de um objeto, ela é refletida, ela aparece de cabeça para baixo. Mas, quando essa informação é transmitida do nervo óptico para o cérebro, ele corrige essa inversão, tá bom? Então, a gente acaba, não que a gente veja de cabeça para baixo, mas dentro do nosso olho a imagem é invertida, mas quando chega a informação no cérebro, o cérebro consegue corrigir essa inversão que houve dentro do olho, ok? Problemas de visão. Então, alguns dos problemas de visão que existem por aí são o glaucoma, o daltonismo, a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. O que é o glaucoma? É uma doença que afeta o nervo óptico. É lá aquele nervo que vai levar a informação para o cérebro. Então, é lá que vai ser afetado quando a pessoa tem glaucoma. Ela é uma doença que pode levar à cegueira. Então, se não for tratado, ou às vezes até mesmo quando o tratamento começa muito tardio, a pessoa pode ficar cega devido ao glaucoma. É um dos tipos de doença que o oftalmologista, quando ele vai diagnosticar, ele usa um colírio que faz a sua pupila dilatar para ele conseguir ver lá no seu nervo óptico para ver se o problema está lá. E se a pessoa tiver glaucoma, o médico vai conseguir ver que o nervo óptico está afetado. Um outro problema é o daltonismo. O daltonismo, ele surge lá no fundo do olho, na retina, tem algumas células chamadas cones e outras de bastones. Os cones, eles são células que eles captam grande intensidade de luz. Por eles, então, eles só são ativados ali, a gente só consegue observar eles se tiver um ambiente bem claro. E são eles também que percebem as cores, são os cones que vão perceber as cores porque eles estão em ambiente de grande luminosidade. Já as célulazinhas lá, as estruturas chamadas de bastones, elas são células muito sensíveis, receptores muito sensíveis, que mesmo que não haja tanta luz, eles vão perceber algumas formas, mas eles não conseguem observar cores. Enfim, mas o daltonismo, ele está afetando células, afetando os cones, que são os perceptores de cores. Então, as pessoas que têm daltonismo, elas têm esse problema ali, né, nessa estrutura, nesses cones, que faz com que ela veja as cores de uma forma diferente. Eu coloquei para vocês aqui observarem, essa seria uma visão de uma pessoa dita normal, uma visão normal, observando um semáforo, por exemplo. Já uma pessoa com um tipo específico de daltonismo poderia enxergar o mesmo semáforo nessas cores, praticamente tudo igual. Existem diferentes tipos de daltonismo que afeta diferentes tipos de cores. Então, algumas pessoas têm dificuldade de ver o verde, outros têm dificuldade de ver o laranja, o vermelho, ou só têm dificuldade de ver essas cores quando elas estão perto uma da outra. Se elas estiverem isoladas, não tem tanto. Enfim, o daltonismo, então, ela afeta a percepção das cores. Outros problemas que surgem, problemas de visão, eles estão relacionados ao formato do globo ocular. Eles são a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. Na miopia, a pessoa ela tem o olho um pouquinho mais longo, o globo ocular um pouquinho mais alongado. Isso faz com que, por ele estar um pouquinho mais alongado, quando a luz ela entra aqui pelo olho e os raios vão focar aqui,
acaba que a imagem se forma antes de chegar na retina. Tá vendo que a retina tá aqui e a imagem se formou antes de chegar na retina. Então, pessoas que têm miopia, elas não conseguem focar claramente objetos que estão distante dela. Se o objeto estiver mais perto, ela consegue focar e ver bem aquele objeto. Mas se ele estiver um pouquinho mais longe, a pessoa vê ali meio borrado a imagem, porque essa imagem não se formou exatamente na retina, ela se formou um pouco antes da retina, então fica um pouquinho embaçado. A pessoa com hipermetropia, ela na verdade ela tem o olho um pouquinho mais achatado, mais curto, e acaba que quando a imagem se forma, ela acaba se formando atrás da retina, passando da retina. E nesse caso a pessoa tem dificuldade de ver claramente objetos de perto. Então, são aquelas pessoas que quando vai olhar algum objeto, afasta bem ele, põe bem distante para conseguir enxergar. Então, esse problema aí, hipermetropia. A imagem acaba se formando muito atrás da retina, então a pessoa tem dificuldade de ver objetos mais de perto. E o astigmatismo faz com que a imagem se forme ali um pouquinho, sofre algumas alterações, a imagem fica irregular, meio embaçada, meio tremida. Aqui você consegue observar uma pessoa com astigmatismo, a imagem ela deveria ter ficado de cabeça para baixo direitinho, mas ela ficou ali meio na diagonal, meio bagunçada. Então, a pessoa com astigmatismo tem esse problema, a imagem fica meio tremida, meio embaçada, às vezes, tanto de perto quanto de longe, ok? Como se corrige esses problemas? Então, existem óculos para daltônicos, existem alguns tratamentos para glaucoma, outros casos são irreversíveis, e para miopia, hipermetropia e astigmatismo, existem óculos, lentes, que a gente pode usar para corrigir esses problemas. Essas lentes, elas podem ser do tipo divergente ou convergente. Como assim? As lentes, elas são objetos, olha, eu tenho aqui o formato de convergente, ela é mais ou menos assim. Nesse formato aqui, mais ou menos. Já as divergentes, elas têm mais ou menos esse formato. Ok? Desenhando aqui para ficar mais fácil de você entender. Esses tipos de lentes, as convergentes no caso, elas têm a tendência de, quando a luz entra por ela, ó, ela vai entrar retinho. Não está bem desenhado, mas enfim, ela entraria retinho. Ela vai juntar esses raios, por isso convergentes, juntam em um ponto só. Já as divergentes, ó, a luz vem, entra por elas, e ela vai afastar um pouquinho mais, ela vai afastar essa luz, vai abrir esses raios. Então, esses tipos de lente, eles são usados para corrigir esses problemas, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa com miopia, como ela tem a imagem se forma antes da retina, o ideal para ela é usar uma lente divergente, porque como essa lente vai afastar um pouquinho mais a luz, né? Se ela usar um óculos divergente, ela vai abrir um pouquinho mais os raios, que vai fazer com que ele entrando mais, esses raios entrando mais aberto no olho, quando ele passar pelo cristalino, que o cristalino ele também é uma lente, é uma estrutura que já tem dentro do nosso olho e é um tipo de lente convergente. Então, quando você usa uma lente, uma pessoa míope usa um óculos, por exemplo, que tem uma lente divergente,
vai fazer com que haja essa correção. A imagem não se forma mais antes da retina, ela vai se formar direitinho no lugar que deveria, se a pessoa usa o óculos certo também. Já se a pessoa tem hipermetropia, que a imagem se forma muito depois, ela usa uma lente convergente, que vai fazer com que os raios já entrem mais fechadinhos no olho, e com isso a imagem vai ser projetada no lugar certo, tá? E a pessoa com astigmatismo, ela vai usar uma lente que, ao mesmo tempo que ela é divergente, ela é convergente também. Então, ela é meio que os dois ao mesmo tempo. Isso faz com que, então, os óculos e outros tipos de lentes são utilizados para corrigir esses problemas de visão. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre visão. Na próxima aula, nós vamos estudar outros sentidos, os demais sentidos, tá? Mas por hoje é só e nos vemos na próxima aula.